Fala, meu anjo, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui então para falar de um tema muito importante que é as verdades sobre a Umbanda. E hoje eu trago aqui comigo o nosso sacerdote Tomás de Almeida, um dos sacerdotes mais antigos de Santa Maria, da casa João Batista. Então nós vamos conversar um pouquinho com ele a respeito deste tema. Lembrando que nós estamos com todos os cuidados necessários pela OMS, com o distanciamento necessário, com todos os cuidados devidos, tá ok? E é isso então. Vamos começar a nossa entrevista com o Tomás de Almeida. Bom, começamos então com o nosso cacique Tomás Almeida, com 37 anos de Umbanda. Boa tarde, Tomás, tudo bem contigo? Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, então hoje nós vamos conversar um pouquinho, Tomás, a respeito as verdades que é Umbanda. Que, na verdade, as pessoas, elas desmificam e falam coisas que não são verdades, né? Que a gente fica com aquela dúvida, será que é, será que não é? O que é verdade, o que não é verdade? Então a gente vem aqui trazendo para vocês algumas verdades que é realmente a Umbanda, tá? Porque a gente dentro da Umbanda trabalhamos com 7 linhas de Umbanda, não é, Tomás? Isso aí. Em primeiro lugar, Jonathan, eu quero agradecer a ti, a todas as pessoas que nos assistem, né? Por essa oportunidade, porque é muito importante nos dias de hoje que todos os meios de comunicação, seja escrito, televisionado, seja como for, nos dê esse espaço para que a gente possa divulgar um pouco da nossa religião, não só sobre a religião, mas todos os temas importantes que geraram tanta polêmica ao longo do tempo e até hoje, né? Então, e falando sobre a nossa religião de Umbanda e também das religiões de matriz africana, que sofreram e sofrem muita intolerância. Então, é a oportunidade que nós temos de desmistificar sobre a nossa religião. Perfeito, Tomás. Então, dentro disso, eu preparei algumas perguntas, algumas questões que o povo tem dúvida, né? Então, eu vou te fazer algumas perguntas para que a gente tire da cabeça do povo e tente explicar um pouco melhor o que é realmente o significado da Umbanda, que não é tudo aquilo que as pessoas falam por aí, tá? Primeira pergunta, o que é a Umbanda e qual o seu significado? A Umbanda é uma religião brasileira, né? As pessoas confundem um pouco e acham que que a Umbanda é uma religião africana, de origem africana. Ela não é uma religião africana. As religiões de matriz africana são o Candomblé, o Batuque do Rio Grande do Sul, e o Candomblé são religiões de matriz africana. A Umbanda é uma religião brasileira. Ela nasceu aqui no Brasil em 1908. Nós temos até uma lei promulgada que consagrou o dia 15 de novembro como dia da Umbanda, porque foi o dia da primeira manifestação de um caboclo e foi o dia que se fundou o primeiro templo de Umbanda. Então, é uma religião brasileira. Perfeito. Então, vocês entendem que a Umbanda, ela, em partes, não tem muita ligação com a matriz africana, como todo povo acha que a Umbanda surgiu na África. E não, a Umbanda ela é brasileira e surgiu no Rio de Janeiro em 1908. Isso. No dia 15 de novembro de 1908, por Zélio Fernandinho de Moraes. Né? Então, qual o sentido da Umbanda como religião? Como todas as religiões, elas têm um objetivo, como diz o próprio nome, religião, religare, vem do latim religare. Sim. Então, o objetivo da Umbanda é promover a religação do homem com a sua centelha divina. É um de tantos caminhos que conduzem o homem
a sua conexão com o seu Deus interno. Né? Então, não é diferente das outras religiões, apenas é mais uma metodologia para fazer esse processo de religação. Entendo, perfeitamente. Bom, essa pergunta nós tínhamos comentado, Tomás. Como se constituiu teologicamente a Umbanda? A Umbanda, ela acredita em uma força criadora, ou seja, em um Deus, tá? E acredita que esse Deus possui atributos. Sim. E esses atributos da divindade são chamados de orixás. Então a Umbanda acredita em um Deus, acredita que esse Deus é amor, Oxum, que esse Deus é justiça, Xangô, que esse Deus é a força do bem contra o mal, Ogum. Então, cada atributo dessa divindade é um orixá. E esses atributos da divindade se manifestam na natureza. Tá? Então, os orixás são a natureza em ação. E essa natureza em ação são os atributos da divindade. Então, o homem busca aquele atributo da divindade que ele precisa na natureza. Mas ela acredita em um único Deus, criador de tudo que existe, e nos orixás, que são os seus atributos, na mãe natureza. Perfeito. Mas na nossa Umbanda, a gente cultua orixás ou guias? Na nossa Umbanda, nós cultuamos orixás e guias. Os guias espirituais que trabalham na Umbanda, os guias espirituais que trabalham na Umbanda, eles manifestam a energia do orixá. Eles dinamizam a energia do orixá. Então, os orixás são as forças da natureza. Perfeito. E os guias da Umbanda, eles dinamizam a força da natureza. Então, para nós, umbandistas, o orixá não se manifesta. O que se manifesta são os guias, que nós chamamos de caboclos, pretos velhos, exus, povo cigano. Então, esses guias dinamizam no terreiro a força do orixá. Perfeito. Como se chama Deus, o Ser Supremo, enfim, a entidade maior na Umbanda? Bom, a Umbanda, embora ela não seja uma religião de matriz africana, ela cultua os orixás que são de origem africana. Então, a Umbanda cultua Deus como Obatalá, tá? O orixá maior. Algumas linhas de Umbanda falam sobre Olorum, sobre Zambi, Obatalá, enfim, tá? Mas é o nome de origem africana. Essa pergunta é uma pergunta que eu também me questiono. Gostaríamos de saber sobre o aspecto trino e o que se encerra. Você quer dizer a trindade Exato, sagrada na sobre Umbanda? A trindade. Tá. A trindade sagrada na Umbanda seria Obatalá, Oxalá e Ifá. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Exato. Ótimo. Aí tu já respondeu, né? Que seria o que é o Olorum, né? Que é o Pai Oxalá. É a mesma coisa, só que em nomes diferentes para algumas pessoas que não entendem. Jonathan, a gente acredita o seguinte, ó. Não existe, a Umbanda parte do princípio que não existe duas verdades, não existe dois deuses. Existe uma só verdade e um só Deus. Mas essa verdade, esse Deus, é muito grande para estar contida dentro de uma doutrina, de uma filosofia, de uma religião. Então essa verdade, ela se mostra de forma diferente dentro da cultura de cada um para que todos possam conhecê-la. Então essa verdade, esse Deus se mostrou para o africano como Olorum, Zambi, se mostrou para o indígena como Tupã, se mostrou para uma outra cultura como Jeová, para outro como Deus, mas é a mesma verdade, é a mesma força. É o mesmo Deus, né? Perfeito. O que é ser religioso, na tua opinião? Ser religioso não é você praticar uma religião, é você vivenciar realmente os princípios e fundamentos daquilo que você acredita. Porque toda religião tem o primeiro princípio da religião é o religar.
Então você está realmente em um processo de constante religação com o divino. Então você tem que vivenciar aquilo no seu dia a dia. Procurar cada dia vivenciar. Não adianta você se dirigir a um templo religioso, naquele momento você está investido daquilo ali, e você sair da porta para fora e agir de uma forma totalmente diferente. Então ser um religioso é vivenciar no seu dia a dia aqueles valores, aqueles princípios de fé, amor, caridade, espiritualidade. Perfeito. Então, sobre a nossa live ao vivo, eu vou encerrar por aqui. O restante das perguntas, vocês podem seguir lá no canal, que o vídeo será postado daqui a alguns dias. Um abraço para todos que estão nos assistindo. Agradeço a atenção de vocês. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Perfeito. Continuando o nosso vídeo. A Umbanda é sincrética, possui influência de outras religiões? Sim. Para você entender a Umbanda, você observa um altar de Umbanda. Olhe para um altar de Umbanda. O que você vai ver no altar de Umbanda? No altar de Umbanda você vai ver santos católicos, você vai ver Jesus, você vai ver Nossa Senhora, você vai ver um busto de um índio, uma índia, você vai ver um africano, você vai ver um cigano, sim, você vai ver um oriental. Então, a Umbanda, ela cultua todas as culturas. Todas as culturas representam a Umbanda. Então, a Umbanda, elas são 4 pilares, basicamente. A Umbanda é a cultura do índio, a cultura do negro, a Umbanda é a cultura católica e a comunicação dos espíritos do Allan Kardec, a doutrina do Allan Kardec. Então, espiritismo, kardecista, catolicismo, cultura do negro e cultura do índio. Então, isso tudo é mistificado na Umbanda? Isso tudo está contido na Umbanda. Exato. Então, a pergunta seria... quais as influências que se traz dessas outras religiões para a Umbanda? A Umbanda se constituiu com todas essas culturas, né? Sim. Cada uma dessas culturas, de uma certa forma, influenciou na construção da Umbanda como um todo. Perfeito. A outra pergunta que eu quero te fazer, mas provavelmente já tem respondido, que seria qual seria a influência católica na Umbanda, né? De certa forma, se nós voltarmos no tempo, né? Lá no tempo dos escravos, quando eles eram impedidos de cultuar os seus orixás, quando os escravos foram trazidos da África para trabalhar aqui no Brasil, o que ocorreu? Eles trouxeram a fé deles aos orixás, a religião deles, e era a única coisa que eles tinham, né? Sim. Então, à noite, na senzala, eles se agarravam ao culto deles. E aquilo incomodava os senhores das fazendas, até que os senhores das fazendas resolveram que não iriam permitir mais eles a fazer o seu culto. E iriam doutriná-los. Então, os senhores das fazendas começaram a ensinar o catolicismo aos escravos para que eles, então, não cultuassem mais os orixás, a religião deles. Então, ali eles começaram a contar as histórias dos santos católicos. E os escravos, para poder cultuar os seus orixás, eles adotaram um altar católico, colocaram imagens de santos católicos dentro das senzalas, e atrás de cada imagem eles colocavam, ou dentro de cada imagem, que eram ocas imagens, por isso a história do Santo do Paoco, eles colocavam uma pedra, um elemento da natureza para representar o orixá. Então eles faziam aquele culto, aquela adoração. Se alguém chegava na senzala, eles estavam adorando os santos católicos. Então eu vou dizer para você assim que o sincretismo, de certa forma, ele ajudou. Ele ajudou. Então tem pessoas de religião que até criticam. Não tem que ter santo católico na Umbanda, porque agora a gente não precisa mais.
Mas eu particularmente, eu penso que essa cultura católica ajudou, porque através dela foi possível que eles continuassem exercendo a fé deles, né? E através daquelas histórias dos santos, eles linkaram com as histórias dos orixás. Por exemplo, quando contaram a história da Nossa Senhora, a mãe dos navegantes, que em alto mar, em uma tempestade, salvou os pescadores, eles relacionaram a deusa dos mares, Iemanjá, e assim foi sincretizando ao santo. Então se criou um sincretismo, um vínculo entre o santo católico e o orixá, algo que não faz mal, porque tudo é fé, tudo é expressão de religiosidade. Perfeito. É isso que as pessoas não entendem, né? O porquê da ligação dos santos católicos estarem nos altares e nos congás de centros de umbanda, né? De terreiros, como a gente chama. Um sincretismo muito antigo, né? É algo que é muito antigo, que vem... e quem lê história, né? Quem estuda de fato, sabe, e não são pessoas leigas. É que tem muitas pessoas que não procuram informações corretas e acabam falando palavras erradas, né? Que é uma coisa também que eu não coloquei aqui, mas que eu queria também frisar para as pessoas que falam que falam a seguinte frase: eu ia no Saravá. Realmente a falta de conhecimento é algo que gera intolerância, preconceito, a falta de conhecimento. A gente percebe que as pessoas foi ofuscada a percepção, a visão, para que as pessoas fossem manipuladas, né? Então hoje as pessoas, no que diz respeito à religião, elas falam macumbeiro, saravá. O que é a macumba, um instrumento musical? Quem toca o instrumento macumba é o macumbeiro. Saravá, uma palavra africana que quer dizer energia em movimento. Então, quando eu digo Saravá e Iemanjá, eu estou movimentando a energia do mar. Mas as pessoas, por ignorância, no sentido de ignorar o tema, elas usam essas expressões como algo ofensivo. Como algo que queiram ofender a religião, né, que a gente cultua. Diminuir as pessoas, né? Exato. Então, hoje, quando você pega uma expressão que você nem sabe o que significa, mas considera ela inferior, porque isso é preconceito racial, porque você nem sabe o que aquele termo significa, mas porque ele vem do negro, ele é inferior, ele é agressivo. Então isso é preconceito racial. Como é preconceito religioso, né? Intolerância religiosa. Exatamente. Né? Qual a concepção da Umbanda em relação e aos fins da criatura humana? A Umbanda é uma religião que preza pela evolução. A Umbanda entende que todos nós estamos aqui para evoluir, e a Umbanda também está em constante processo de evolução. A diferença da Umbanda para as outras religiões é que a maioria das religiões tem um livro. Ela tem um livro, ela tem uma Bíblia, uma cartilha, e ela segue aquele livro. A Umbanda você vai encontrar obras maravilhosas de grandes autores, mas a Umbanda não tem uma Bíblia Sagrada, a Umbanda não tem uma cartilha. Por quê? Porque as religiões que têm um livro, dificilmente elas vão mudar, porque elas não podem fazer nada que está fora do livro. E aquele livro foi escrito em 1800, quantas coisas mudaram de lá para cá? Então a Umbanda, por não ter um livro, ela é mais fácil de ir se adequando e evoluindo e se moldando à necessidade atual. A Umbanda, quando começou, era o caboclo e preto velho trabalhando. Hoje, como a Umbanda não tem um livro, hoje a Umbanda tem reiki, hoje a Umbanda tem floral, tem cromoterapia, tem uma série de técnicas que atendem melhor às necessidades das pessoas. Então, a Umbanda, ela preza pela evolução e ela é uma construção que está a cada dia se modificando, evoluindo, junto com as pessoas ajudando na evolução de cada um. Ótimo. Bom, essa pergunta acho que tu já meio que respondeu. Qual é a ligação com o espiritismo na Umbanda?
A Umbanda, ela acredita, assim como o Espiritismo, ela acredita no processo da reencarnação, do karma, livre-arbítrio, todas essas leis que o Espiritismo, eu costumo dizer de uma forma mais simples, nós ouvimos da boca do preto velho, da boca do caboclo, as leis do Espiritismo, reencarnação, karma, livre-arbítrio. Perfeito. Só uma história para a gente deixar claro para o povo. Como surgiu a Umbanda por Zélio Fernandinho de Moraes? O que ocorreu com ele num centro espírita? Eu vou te dizer assim, Jonathan, a Umbanda, ela é muito mais antiga que Zélio Fernandinho de Moraes. Sim. A manifestação de caboclo, de preto velho. Mas a Umbanda como religião, ela partiu de Zélio Fernandinho de Moraes, porque Zélio Fernandinho de Moraes foi um jovem de 17 anos, de uma família de poder aquisitivo, renomada, e Zélio Fernandinho de Moraes, ele estava prestes a servir o exército, e ele foi acometido de uma enfermidade, e procuraram tratá-lo nos melhores médicos possíveis, e não conseguiram cura. E ele acabou indo até uma casa espírita kardecista, em Niterói, no Rio de Janeiro, em 1908, e lá houve a manifestação de um caboclo, de um espírito manifestando-se com a linguagem de caboclo. E esse espírito, estou resumindo, e esse espírito então não foi aceito na casa espírita porque usava esse linguajar de caboclo. Então ele não se apresentou como médico, como advogado, entenderam que se tratava de um espírito de pouca evolução. E não espírito de luz. Né? Exatamente. Como ele não foi aceito na kardecista na época, então ele falou que ele iria criar uma nova religião. E no dia seguinte ele manifestou-se na casa do aparelho, ele acabou curando o aparelho, então, e ali ele fundou o primeiro templo de Umbanda, que ainda existe hoje, que é a Casa Nossa Senhora da Piedade. E ali então nasceu Umbanda como religião a partir daquela data ali. Dia 15 de novembro de 1908. Perfeito. Sendo a Umbanda uma religião brasileira, possui a mesma vinculação com a política nacional? Olha, você fala o vínculo da religião com a política? Mais ou menos isso. Creio que não, mas... Eu não, vamos ver se eu entendi a tua pergunta. A Umbanda não tem muita representatividade. Você fala no sentido de uma representatividade? Exato, uma representatividade. Não temos. Tivemos no passado grande representatividade dentro da Umbanda e conseguimos com essas representatividades muito amparo legal, né? Porque no começo a Umbanda, as pessoas tinham que se esconder para cultuar. A Umbanda era vista como uma seita subversiva. E graças a essas representatividades, hoje, infelizmente, não temos muita representatividade na política. Tá, perfeito. Na Umbanda existe imolação de animais? Não, a Umbanda não sacraliza animais. A sacralização de animais é feita no batuque, no candomblé. A Umbanda, nós respeitamos as religiões de matriz africana, que é o batuque, o candomblé, onde é feita sacralização. Na Umbanda não há sacralização de animais. Perfeito. Então são essas perguntas que eu queria deixar para o Tomás, porque as outras que eu tinha aqui, ele já respondeu, né, juntamente com isso. Eu gostaria de te perguntar, Tomás, tu tem alguma mensagem para deixar para os nossos ouvintes, nossos espectadores, para que eles entendam um pouco melhor sobre a Umbanda? A mensagem que eu gostaria de deixar é que nós estamos vivendo uma era da quebra de preconceitos, da quebra de padrões. E é importante que todos nós possamos nos investir nesse propósito. Porque se o nosso mundo está como está, se nós estamos investindo, se nós estamos enfrentando um processo de pandemia, se nós temos crise hoje no setor político, no setor religioso, aliás, em todos os setores, se nós temos crise, é porque existe muito preconceito. Então,
através da dor, da dificuldade, nós estamos sendo levados a uma reflexão. Então vamos procurar refletir, mudar, dar uma ressignificada em alguns conceitos, vamos agir de uma forma mais humana, mais fraterna, vamos somar com as diferenças e não dividir, e com certeza o nosso mundo vai ficar melhor. Muito obrigado, Tomás, pela tua ajuda para entendermos melhor como é a Umbanda. E agradeço a tua presença e a tua disponibilidade por estar aqui hoje, interagindo com o meu canal, né, que eu estou no início, e por ser um umbandista iniciante, juntamente na casa do Pai Tomás, eu agradeço do fundo do meu coração a tua presença aqui hoje. Jonatas, a satisfação é minha, essa oportunidade, do fundo do coração, e desejo que seja o começo de uma longa caminhada com muito sucesso para você e para todos aqueles que nos assistem. Beijo no coração de todos. Obrigado. Pessoal, então, nós acabamos de falar com o sacerdote umbandista Tomás de Almeida, com o tema As Verdades sobre a Umbanda. E hoje eu gostaria de agradecer muito ele por estar aqui e também agradecer sempre os nossos parceiros que estão nos patrocinando, né? Estão nos apoiando no canal Fala Meu Anjo, tá? Agradecendo principalmente a Live Produtora, que está produzindo o vídeo, e também o cenário, todo o estúdio de produção. Agradecer ao Diego Baís pela maquiagem, agradecendo a Paty pelo cabelo, agradecendo a loja Pura Mania pelo look que eu estou usando, agradecendo todos os outros patrocinadores que nos propõem a conseguir gravar esse vídeo, né? Que sem eles a gente não conseguiria, eu não conseguiria dar andamento a esses vídeos. Tenho o maior carinho e o maior agradecimento de coração a todos vocês. E lembrando que neste vídeo eu irei sortear um voucher de uma loja patrocinadora do canal, que é a loja Luiz e Vera Confecções, tá bom? Então aguardem lá os próximos capítulos. Um beijo no coração de vocês e fala, meu anjo, fiquem com Deus e gratidão. Generosidade gera generosidade. Tchau, tchau.